No coração do Brasil, onde a tradição se encontra com a criatividade, artesãos dedicados transformam materiais simples em obras de arte. Este é o mundo de Adriana, uma mulher que cresceu entre feiras e artesanato e que carrega consigo a história de uma família de mestres e artesãos. Meu nome é Adriana Spataro Rivas Radzik. Eu nasci na feira. Eu sou filha de artesãos, sou nora de mestre artesão. E para você ser mestre artesão, você tem que ter mais de 50 anos fazendo a mesma coisa, tá? São poucos no estado de São Paulo e o meu sogro é um deles. Bom, eu comecei, na realidade, eu ia para as feiras com a minha tia, com meus pais, para poder acompanhar eles. No começo era para acompanhar pai e mãe, depois foi para ajudar, porque a gente vai crescendo, a gente já vai pegando gosto pela coisa e já vai ajudando, e acabava ajudando em casa. Com a minha tia, eu comecei, a minha tia me contratava para mim fazer dobradura de papel, porque ela fazia umas carteiras, que eram umas carteiras todas feitas à mão, né, com motivos brasileiros, porque a maioria das carteiras iam para fora do país, e aí precisava colocar uma dobradura de papel dentro das carteiras para elas ficarem mais fofinhas, mais bonitas, mais apresentáveis. E eu era contratada justamente para fazer essa dobradura. Aí eu comecei com a dobradura de papel, para depois fazer a costura, para fazer... Aí já foi, porque assim, quem começa no artesanato, você começa fazendo uma coisa, você consegue, o artesão, ele migra do couro para a bijuteria, da bijuteria para o tecido, do tecido... O artesão, ele não tem um foco só, ele tem vários, ele quer ampliar, cada vez mais ele quer mais conhecimento. E ele vai em busca disso para aperfeiçoar cada vez mais a técnica dele, entendeu? Minha vida. Hoje, eu tenho 3 filhos, os 3 são formados, todos foram formados e todos trabalharam atrás da barraca junto comigo. Todos eles, se tem estudo hoje, foi graças ao artesanato. Trabalhando muito, não é uma vida fácil. Vou te dizer que é prazerosa, só que não é uma vida fácil, porque geralmente, quando as pessoas estão passeando, que é o sábado e domingo, nós estamos trabalhando, porque a gente trabalha de segunda a segunda. Nós não temos descanso, porque a gente trabalha a semana inteira produzindo para no final de semana poder vender, comercializar o nosso produto. Então a gente não tem folga, entendeu? E os filhos foi na mesma linha. Não, na realidade você não tem tempo para nada, você tem tempo para trabalhar, só você não pensa em uma festa, porque geralmente casamento é no final de semana, é uma viagem que você vai fazer, você tem que programar no final de semana, você não tem, o artesão não tem, só se você faltar. Não, eu vou faltar. E o artesão, muitas vezes, não falta, porque ele vive daquilo ali, então ele precisa daquilo ali, daquele dia de trabalho. Se você falta um dia, você não sabe, não está falando assim, hoje não vai vender. Hoje vai vender. Não, não existe isso, você não sabe. Então você tem que vir, aí se você deixa de vir, nossa, vai me fazer falta. Aí você fica pensando, vai deixar de pagar aquilo, vou deixar de fazer isso. O artesão, infelizmente, não tem uma ajuda de custo do governo para poder ter esse falar assim, vou tirar esse dia de folga. Não tem. Infelizmente não tem. Na realidade, de eu ver meus pais, minha tia, a gente acaba fazendo, pegando um pouquinho. A minha tia falava assim, não, passa cola aqui, faz isso aqui, dobra ali, bate ali. Então você já vai fazendo um pouquinho, daqui a pouco você já está fazendo sozinha. E em casa, minha mãe sempre incentivou a gente a fazer, porque querendo ou não, a gente tinha que ajudar ela. Porque não dá para fazer tudo sozinho, você tem que ter uma ajuda. Então, antigamente, a gente contratava até pessoas para costurar. A gente contratava porque não dava conta, porque o artesanato, antigamente, as pessoas davam mais valor. Hoje, as pessoas dão muito mais valor no industrializado. Entendeu? Eu até entendo, a durabilidade é muito maior, só que o artesanato tem aquela coisa de você
pegar desde o começo, o feitio, o amor, o carinho, você depositar toda aquela energia que você quer, porque você deposita uma energia para você vender aquilo ali. Então você deposita uma energia boa para poder a peça estar bem apresentável para o cliente comprar. E quando o cliente olha e fala assim, não, eu quero essa. Aí muitas vezes a pessoa passa aqui e eu vejo que eu fiz muito couro na minha vida, depois que eu migrei para bijuteria. Trabalhei muitos anos com couro. Então hoje, quando eu vejo uma pessoa que está usando uma bolsa que eu fiz, eu falo, fui eu que fiz. Aí a pessoa fala assim, foi mesmo? Foi eu que fiz. Ela, não, olha, faz há tanto tempo. Eu falo, mas foi eu que fiz, eu sei que fui eu que fiz. Eu sei por quê, eu sei como que eu montei, eu sei que fui eu que costurei. Então você vê, tem o seu toque ali. Então não adianta a pessoa, não, mas eu comprei em tal lugar, mas eu também fazia feira em tal lugar. Eu sou, nossa, mas também. Eu não sou daqui. Eu sou de São Paulo, mas eu migrei para cá fazem 23 anos que eu tô aqui, morando aqui agora. Então faz 23 anos Que eu estou aqui, na cidade, morando aqui, comercializando aqui, fazendo aqui. Estou aqui há 23 anos. Eu conheço meu marido desde os 4 anos de idade, porque tanto o pai dele quanto o meu são artesãos. O pai do meu marido é fundador dessa feira, não só dessa, ele fundou muitas feiras no estado de São Paulo. Meu sogro viajava para os municípios, principalmente interior, fez Barretos, Paulínia, fez Ribeirão Preto, muitas feiras no interior, Franca, Bragança Paulista, muitas, milhares de feiras meu sogro participou. E acabava arrastando meu pai. E por isso a gente acabou se conhecendo, né? Devido ter o contato de brincar de criança. E depois acabou se distanciando, que eles vieram morar para a praia, eu fiquei em São Paulo. Depois a gente se reencontrou novamente, porque eles voltaram para São Paulo, aí voltaram para a Praça da República. Voltamos a nos encontrar e acabou que a gente começou a se relacionar e casamos. Hoje a gente está casado há 35 anos. Vai fazer agora, dia 21 de março, eu faço 35 anos de casada. Obrigada. E a gente continuou, porque o meu marido fala que o artesanato, uma hora aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, Brasil não, mas o estado de São Paulo está morrendo um pouco. A cada dia ele morre um pouquinho. Pelas pessoas não darem valor, né? Porque acham que artesanato é só no Nordeste, não é. E por ser muito mais barato, muito mais econômico você comprar uma peça industrializada do que uma peça feita à mão. Entendeu? Então as pessoas, elas dão menos valor por causa também da economia, né? Do custo, da renda ser pequena também para eles, a gente até entende. Muitas vezes a pessoa pega uma peça de artesanato e a gente explica, a gente fala como que é feito, a gente conversa bastante para vender e eles acabam aceitando que tem tudo aquilo, só que eles acabam falando, mas não tem uma peça mais em conta? Porque a gente sabe que hoje o custo de vida é muito caro, então eles querem uma coisa mais em conta. Por isso que muitas vezes o artesão, ele tem que, na realidade não é nem tem que ter uma balança, tem que ter um pouquinho de industrializado com o artesanato para poder sobreviver, porque a gente não consegue sobreviver só do artesanato. Tem que ter alguma coisa para a gente poder ter uma renda, porque senão a gente não consegue nem pagar os impostos que são impostos para a gente. É complicado de falar isso, eu como artesã não gostaria de estar falando isso, mas eu não tenho como sobreviver só fazendo artesanato. Aqui não tem como, a gente precisa ter alguma coisa que faça a gente ter uma renda, para a gente ter, pelo menos para a gente pagar o imposto, para a gente poder sobreviver, para continuar fazendo artesanato, para continuar levando. E uma coisa que é muito triste na nossa família é que assim, meus filhos, por exemplo, eles não seguiram, nenhum deles vai seguir a profissão de artesão, nenhum deles quer. Então uma hora vai parar, vai morrer. Outra coisa muito interessante que eu vou falar para vocês, hoje se fala muito em patchwork. Aí todo mundo fala assim, patchwork, e enaltece o tecido. Só que o meu sogro foi o fundador do patchwork no couro.
ele trabalhava como sapateiro e ele pediu, né, na firma se ele tinha condições de levar aqueles retalhos que sobravam, né, que eles jogavam fora, se ele poderia pegar um pouco para ele. E o dono falou que poderia. Ah, pode levar. O que você vai fazer? Ah, vou tentar fazer uma coisa e eu mostro para o senhor. E aí ele, unindo os couros, ele juntando, ele fez o patchwork no couro, começou a fazer bolsas, né? E começou a vender, além da profissão de sapateiro, ele passou a vender bolsas fabricadas por ele com os retalhos que sobravam, que todo mundo jogava fora, desperdiçava aquilo. Meu sogro foi o fundador do patchwork no couro. Nem existia essa palavra. Depois que foi o tecidinho, juntando o tecidinho, aí veio o patchwork. Não, só meu sogro foi juntando o couro. Isso há mais de 40 anos atrás. Hoje, atualmente, eu mexo bastante com bijuteria. Faço bastante coisa de bijuteria, mexo muito com palha, né? Mexo muito com miçangas. Trabalho muito com montagem, porque hoje tem que ter a montagem, além do feitio, você tem a montagem também, não só você fabricar. Eu mexo muito com casca de coco, faço muito artesanato com casca de coco, faço com osso também. E eu fiz muito mais couro do que bijuteria, porque a bijuteria está na minha vida tem uns 6 anos para cá. De 6 anos para cá eu tô na bijuteria, mas eu era fabricante de bolsa de couro, carteiras em couro, cinto, fiz muita marchetaria no couro, muita mesmo. Então, a minha raiz é o couro, mas hoje eu sobrevivo com a bijuteria, que é as bijuterias com casca, com osso, com miçangas, tudo aquilo que dá para aproveitar a gente faz. Não desperdiça nada. Nada. Representa muita coisa. Meu sogro ensinou o ofício para todos os irmãos. Não só para os irmãos, como para os amigos. O meu sogro, ele foi assim, um ponto-chave para muita gente mudar de vida. Para sair daquela profissãozinha que estava cansado, já que não queria mais, não aguento mais trabalhar nisso daqui, não quero mais ser empregado, quero ser dono do meu próprio negócio. Meu sogro arrastou essas pessoas, começou a ensinar o ofício, como ensinou, né, para os meus pais, como ensinou para muita gente, e aí acabou todo mundo indo na onda. Vamos que vai dar certo. E realmente deu certo. Meu sogro exportou para todos os países. Minha mãe, a mercadoria dela é considerada uma mercadoria que só estrangeiro compra, porque é uma mercadoria que ela é todinha com motivos brasileiros. Então, as pessoas não querem nada. O brasileiro não quer motivos brasileiros, o brasileiro quer motivos internacionais, mas o pessoal de fora quer motivos brasileiros, que ela estampa com a imagem de Brasília, ela estampa com pontos turísticos do Brasil, que aí mostra o desenho e eles ficam encantados, eles levam para fora e falam, olha, aqui é o Brasil, olha. Aí mostra casas, cafezais, motivos, né, que relembra, que mostra a nossa história. Aí acaba levando para todo o Brasil. Então, a gente tentou ensinar os filhos acabou vindo um pouco até um certo ponto, mas a partir do momento que eles foram buscar outra profissão, eles não quiseram mais. Netos eu não tenho, infelizmente ainda não tenho, mas não sei se um dia meus filhos vão autorizar eu a ensinar eles a ter essa profissão. Posso até ensinar coisas básicas que eles vão acabar levando para a vida, mas a fundo, de pegar, sabe, uma casca de coco, lixar, cortar, fazer aquilo ali virar um pingente de um colar, virar um brinco, vai ser mais difícil. As mulheres antigamente ficavam em casa. Elas já eram condicionadas a fazer artesanato. A minha mãe, na época que ela era adolescente, ela foi criada para fazer bordado, crochê, tricô. Elas já eram condicionadas a isso, então elas já faziam artesanato.
Então, hoje, elas só migraram, a minha mãe, que nem a minha mãe, migrou do bordado para o couro. A minha tia migrou do bordado para o couro. Então, cada um foi indo para um lado, entendeu? Eu tenho tias que migrou para bijuteria, tenho tias que continuou no crochê, eram fortes, eu tenho uma tia que se chama Elizabeth, ela fazia lá no Embu das Artes, tem barraca lá. Fazia, né? Na realidade, ela deixou de fazer o ano passado porque ela tá com Alzheimer e o filho achou melhor não seguir mais. Mesmo por causa do esquecimento, de ela não saber onde que era o banheiro para voltar para a barraca, então acabou tirando ela da feira e condicionando ela mais em casa, com uma supervisão, que achou melhor. Mas, com certeza, a minha família todas as mulheres fazem alguma coisa de artesanato. Eu acho que além de passar as experiências deles, foi uma maneira de eles estarem mais presentes na nossa vida. E nós, né, não se desvirtuar do caminho. Porque, querendo ou não, a gente fazendo dessa forma, a gente acabou seguindo no caminho deles e não saindo fora do ritmo, né? Que a gente hoje fala assim, os filhos estão perdidos, os filhos são isso, olha, meu filho não faz nada, ou meu filho não quer saber de nada. Não, desde o começo, eu tinha 7 anos, eu já fazia alguma coisa. Desde os 4 eu já acompanhava meus pais nas feiras, mas desde os 7 eu já fazia alguma coisa. Hoje, se você colocar uma criança com 7 anos para fazer, não pode, porque é isso, é aquilo. Como que fala? Fugiu a palavra. Fala que tá fazendo um trabalho infantil. Explorando, né? Não, hoje é tudo isso, mas antigamente não. Antigamente se passava a profissão desde criança, para a criança tomar gosto daquilo ali, entendeu? Bom, um dia... você já tem que... Na realidade, a gente já programa nossa semana assim. Sexta, sábado e domingo, estamos presos ali para fazer o nosso compromisso. Depois das 2 horas da tarde, nosso compromisso é aqui até as 22 horas. Tem dias que vai até as 23, entendeu? Mas a gente já sabe, é esse período. A não ser que tá caindo muita chuva, a gente se dá o luxo, ou então fala, não, hoje não dá, tá ventando muito, vai melhorar toda a mercadoria, melhor a gente não ir. Por mais que seja coberto, por mais que tenha lona, por mais... Não, entra. E outra coisa, não tem turista que vem aqui para comprar. Aí a gente acaba se dando o luxo de descansar. Que a gente acaba não descansando, fica em casa sempre. Tem isso aqui para terminar, vamos terminar e deixa mais para a semana ficar mais um pouquinho mais folgada. Sempre tem alguma coisa, nunca fica sem fazer. Nunca, o artesão nunca para. A gente tem um livro de ponto. Que a gente tem direito a algumas rotas no ano, não são muitas. A gente precisa justificar e quando chove muito, a justificativa já é essa. Não tinha condições de trabalho, então não teve ponto nesse dia. É essa. Mas tem ponto. E quando você falta muito, tem alguma punição por isso? Tem. Você tem que primeiro que você não pode faltar muito tempo. Você tem que comunicar, olha, eu vou precisar me ausentar. E aí você tem que comunicar à secretaria, eles vão te dar umas férias, entendeu? Você vai ficar de férias, você tem 30 dias de férias, você tem direito. Você pode tirar 10, como você preferir, mas você tem que comunicar, você não pode abandonar, porque aí dá abandono. É uma profissão. É uma profissão. Só não é registrado. Só não é registrado e nem remunerado. Bom, aqui na Praia Grande, a gente fala, né? A gente é morador daqui, quando a gente passeia aqui na orla, a gente fala, se não a feirinha estar funcionando, aqui não tem turismo, tá? A feira só funciona, o turismo só funciona por causa da feira. É uma via de mão dupla. Se não tem um, não adianta vir o outro, porque não vai ter nada, não tem. Eles não passeiam aqui, eles não ficam aqui.
entendeu? Eles vêm para cá, as pessoas vêm para usar, claro, o melhor turismo que a gente tem é a nossa orla, é a praia. Eles vão para a praia, mas eles sabem o nosso horário, então eles vêm para cá. Já é o compromisso deles de virem para a feirinha. Eles não vêm para ir no shopping, eles não vêm para ir no centro, eles vêm para a feirinha. Se tirar as feirinhas das orlas da praia, acaba o turismo. O turismo vai ser praia, depois eles vão embora para dentro do apartamento. Não vão fazer nada, eles podem até passear na orla, mas não com as feirinhas. As feirinhas chamam muita gente. E muita gente vem para conhecer, de outros municípios para conhecer essa. Olha, cultural, não... Sim, com certeza, porque a gente acaba fazendo amizade, a gente acaba conhecendo a vida de outra pessoa, que nem a minha vizinha do lado, ela tem 93 anos. A filha dela não pode acompanhar ela. Muitas vezes quem ajuda a montar a barraca sou eu. Eu que ajudo, eu que desmonto, eu que monto muitas vezes. Por quê? As filhas têm outros afazeres e aí a gente está aqui do lado, a gente sabe. Se ela está passando mal, a gente sabe. Se ela está dormindo, eu falo, opa, e aí? Não dormiu à noite? A gente brinca, tudo. Porque a gente quer já está em interação. A gente tem mais contato, geralmente com nossos vizinhos do lado. Entendeu? Tem amizade com muitas pessoas, a gente conhece todo mundo, só que o vizinho do lado a gente está sempre aqui, a gente não sai, a gente não vai para outro lugar, então a gente tem mais contato com o vizinho do lado. Trato meus clientes como meus amigos. Meus clientes, eu tenho clientes que vêm do interior, eles falam assim, ai menina, te procurei e não te achei. Eu falei, por favor, grava, ó, sempre do lado do rapaz da bolsa de couro. Só existe um aqui, é sempre do lado dele, não esquece, eu não saio do lado dele. Aí elas, não, ai, graças a Deus eu te achei, não sei o que. Aí elas vêm, a gente tem amizade, tem gente que eu mando mercadoria, né, pra elas, né, que elas falam, ai, manda as novidades pra mim, o que você fez de novo? Aí você acaba fazendo pra mostrar, manda as fotos, elas falam, ah, não, eu quero esse, eu quero aquele. Aí outro dia mesmo a menina, ai, olha, minha filha tá aí, me manda as fotos, eu vou pedir pra ela ir buscar. Separa pra mim. Aí você já faz tudo direitinho. É total. Eu só tenho renda do artesanato, não tenho outra. Eu não tenho outro tipo de renda. É só o artesanato. Se eu não venho, foi o que eu falei, se eu não venho, mexe com a minha estrutura semanal. Porque toda semana você tem dinheiro para você se manter, para você comprar, para repor a mercadoria que está saindo, para você poder fazer algo. É total. Essas pessoas que falam que é só um hobby, eu vou falar uma coisa para você. Com certeza ela tem uma outra fonte de renda. Certeza absoluta. Que para mim nunca foi, e acredito que não sei. Eu não posso te falar que vai ser sempre assim, não sei o dia de amanhã, mas com certeza para essas pessoas que falam que é hobby, elas têm outra fonte de renda, porque o artesão não vive sem vender, não consegue, vive do que? De brisa? Desculpa, mas não tem como. Eu acho que eles ganham o comprometimento de estar acabando ajudando aquela pessoa que fez aquela mercadoria, porque aquela pessoa ela se dedicou para fazer aquilo, ela se doou para fazer aquele material, então ela ganha na satisfação de comprar algo que a pessoa sentiu prazer em fazer, entendeu? E o industrializado é só mais um. O artesanato, ela é uma peça única, sempre. Porque sempre sai, esse daqui tá mais tortinho, esse tá para esse lado, esse tá assim. Sempre tem algo diferente. Nunca é a mesma coisa. E é verdade, e é isso que torna único, né? Exatamente, o artesanato é sempre único, nunca é igual. Por mais que você fale assim, não, vou fazer igual, não sai igual. Não sai. Aqui, essa feira, ela teve uma reforma muito grande. Ela não era esse espaço, era um outro espaço. E aí eles demoliram e a gente ficou muito tempo, a gente ficou quase 2, 3 anos com espaços indo e voltando de lugares improvisados para a gente poder trabalhar. E nisso acabou acarretando em desgaste tanto nosso quanto do próprio turismo, que não sabia onde a gente estava. E aí a gente passou por grandes dificuldades e nenhuma ajuda. Como sempre, nunca tivemos ajuda. Então isso acarretou
numa perda muito grande, tanto até dos clientes, de falar assim, mas essa feira era aquela que era assim, 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 a gente tem que explicar, porque eles não associam que é a mesma, entendeu? E é a mesma, só que eles não associam. Por quê? Porque muitos artesãos faleceram nesse intermeio, meu pai foi um deles, infelizmente. Ele não tinha outra fonte de renda, ele não era aposentado, e eu, meu irmão, acabava subsidiando ele, só que, claro, com uma pessoa de 70 anos, ser subsidiada pelo filho e não poder fazer um extra como ele fazia, ele se sentiu muito deprimido, entrou em depressão e acabou tendo infarto, dormindo, e morreu. Não só ele, teve 2 senhores também que morreu na praça. Um morreu na aviação, quando uma vez a gente estava lá, que foi o marido da dona Cida, que você entrevistou, não sei se ela comentou. Ele teve um infarto lá e faleceu. O outro foi o marido da dona Guiomar, que tem a barraquinha ali na frente também, que é de conchas. Ele teve um infarto fulminante também na feira. Mas tudo isso devido tudo que a gente passou. Porque a gente passou muita dificuldade, mas não foi pouca, foram muitas dificuldades. Se não fossem nossos parentes estender a mão e auxiliar a gente não conseguiria sobreviver. Por isso que eu falo, quem fala que é hobby, com certeza tem outra fonte de renda. É certeza, é fato. Não dá para sobreviver sem venda. Mas é a vida. A gente sabe que hoje, não sei se ele sobreviveria pela pandemia, porque meu pai era uma pessoa muito ativa, uma pessoa que saía todos os dias, uma pessoa que tomava café fora de casa. Então, eu acho que ele nem sobreviveria pela pandemia. Mas a gente não sabe. Mas ele morreu muito desgostoso de não estar, sabe, trabalhando, tendo o dinheiro dele para ele fazer o que ele queria. Paciência, né? A gente sabe que um dia todos nós vamos, mas a gente não aceita que seja dessa forma. Eu acho que mais divulgação, mais propaganda, de estar na televisão, de estar o site sempre, porque eu já cobrei muito isso da prefeitura, do site colocar que nós estamos aqui todo final de semana, sexta, sábado, domingo, que nós estamos aqui na temporada todos os dias, que a gente, sabe, vai ter um evento, chamar, olha, vocês querem participar, tal, vai ter uma festa das nações, vocês querem participar? Quem gostaria de participar? Não está tendo isso. Então eu acho que eles pecam muito em relação a isso, porque esse espaço, antigamente, era espaço, Praça de Portugal, feira de artesanato. Hoje, a gente não tem uma feira de artesanato na Guilhermina. Nós estamos ocupando um espaço chamado multiuso. Então, hoje nós estamos aqui, amanhã a gente pode não estar, a gente não sabe. Como eles já tiraram uma vez, pode tirar outra. Bastante. E é apreensiva, a gente fica apreensiva, que hoje a gente está aqui. Eles garantem que a gente fique todo final de semana. Só que quem garante que eles façam a mesma coisa que já fizeram? Então, quem já sofreu lá atrás, não é igual você quebrar um vaso. Nunca mais, mesmo que você colhe, não vai ficar igual. Sempre vai estar ali, a rachadura vai estar ali mostrando que teve uma quebra. Mesma coisa aqui, sem aviso prévio. A gente teve 30 dias de aviso prévio. Aviso teve 30 dias. Fomos notificados que ia demolir a praça e acabou. O artesão, por isso que eu falo, o artesão, ele não é lembrado, ele não é visto, ele não é valorizado, e não é só por um ou por outro, é por todos. Por mais que o prefeito te ceda um local para você trabalhar, ele não cedeu, você está pagando por ele. Então você tem o direito de usar porque você está pagando por ele, entendeu? Não é cedido. Então você não é lembrado, você só é lembrado. Sabe quando você é lembrado? Quando você deixa de pagar o imposto. Aí eles te lembram, olha, está em atraso.
Aí ele lembra de você. É assim. Agora, esse ano aqui, que resolveram fazer uma homenagem para alguns artesãos que faleceram. Um deles é meu pai, também vai ser homenageado na quarta-feira, dia 19 de março, que é o dia do artesão. Aí eles vão homenagear meu pai. Morto vai ser meu pai, o seu Haroldo. Acho que são 4 ou 5 que vai ser homenageado. Dessa feira vai ser meu pai e o seu Haroldo. Aí tem as outras feiras. Aí ela vai ser como artesã, a dona Navarte, como a artesã mais antiga, né, mais velha, que ainda está em pleno funcionamento, né? Na ativa. Aí ela é a mais velha. E aí alguns que já passaram por essa feira, que hoje não fazem mais parte, também vão ser homenageados, que um deles é meu sogro, que foi o fundador, que eles chamaram justamente por ele ser o fundador, que ele chegou aqui, não tinha nada. Quando ele chegou aqui, na realidade, meu sogro fazia uma feira chamada no espaço Pato Branco, em Santo André. E aí no espaço eles acabavam a feira e sobrava alguma mercadoria. Quando sobrava, juntava 4 artesãos, descia a serra. Ah, vamos dar um mergulho? Vamos para Praia Grande. Descia, dava um mergulho e aí falava, tem uma mercadoria, vamos colocar aí para ver se vende. Aí estendia o pano no chão e começou a colocar os artesanatos no chão e começou a vender. E um desses dias, a esposa de um dos prefeitos antigos aqui da cidade, que na época era o Dozinho, ela comprou a mercadoria do meu sogro, mostrou para o marido e falou, olha que coisa mais linda, é um artesão de São Paulo e tal. E aí ele quis conhecer, veio conhecer meu sogro e a partir daí convidou meu sogro para ver se meu sogro queria montar as feiras de artesanato. E aí acabou montando a feira. E ficamos. Aí tá aí, essas feiras começou através, assim, dessa forma, descendo a serra para tomar um banho de mar, para depois vender o artesão. O artesanato que sobrava naqueles dias. Primeiro, ter um lugar fixo pra gente, né? Não ser um espaço multiuso. Um espaço fixo que a gente só contasse com nós, assim, seja aqui é a feira de artesanato. Não vai ter outra coisa. Ser fixo para a pessoa saber que ali é a feira de artesanato. E outra coisa, subsidiar. Como a gente paga nossos impostos? Para que paga? Para onde vai esse dinheiro? Porque chove, pinga na gente. A gente não tem um banheiro público. Estamos com os toldos quebrados há mais de 4 anos. Se a gente não der uma manutenção, a prefeitura não dá. Se a gente não varre, aqui é só varrido na semana, quando não tem ninguém. Aí, para que a gente paga tanto se a gente não tem um retorno? Então, se eu tivesse esse superpoder, a primeira coisa que faria era um lugar fixo para o artesão. Seja ele ventilado vai ser fixo, vamos colocar, que nem eu falei pro meu marido, essa semana a gente passou aqui, né, viemos passear, dar uma volta na hora, assim, não podia ser tudo fechado com vidro, ser climatizado para o cliente, ser uma coisa só para o artesão, que seja fixo, sabe? O artesão podia trabalhar, hoje eu não quero ir, mas amanhã eu vou, não precisaria abrir só de final de semana. Tem gente que, vamos supor, trabalhou a semana toda e no final de semana caiu doente numa gripe, não vai trabalhar. Por que não deixar a mercadoria ficar guardada? Hoje não vendeu, fica todinha guardada. Por que não estipular um horário, que seja 4 horinhas por dia para a gente vir, poder trabalhar, depois das 6 da tarde, depois das 18 tá livre para vocês abrirem o comércio de vocês e trabalhar. Tem muitas feiras que funcionam assim, principalmente no Nordeste. No Nordeste não para nem um dia. Já que as pessoas falam tanto, é o artesanato do Nordeste, vamos copiar isso também, que é um lugar fixo, que eles podem trabalhar todos os dias. Não, mas o artesão, ele não tem tempo de trabalhar todos os dias. Ele tem sim. Sabe por que tem? Porque sobra material. Já começa por aí, porque sobra material. Esse material não é vendido tudo no mesmo dia. Então sobra. Mas quando que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde. Em casa, 1 hora ele vai ter para tomar banho, comer alguma coisinha aqui, tá trabalhando para vender a mercadoria dele.
Porque turismo não é só de final de semana. Tem o turista que fica aqui, passa a semana. Por que não deixar, liberar para o artesão trabalhar? Lá no Nordeste trabalha o dia inteiro as pessoas. A gente não pode. A gente não tem direito nem de vir na parte da manhã, que antigamente a gente podia. Hoje a gente não pode mais. A gente só pode entrar com os carrinhos a partir das 2 horas da tarde. Que já quebra metade de um dia. E quantas pessoas deixam para subir no domingo e sobem no domingo de manhã, que poderia estar dando uma volta aqui, comprar alguma coisinha, uma lembrancinha e ir embora. A gente já não pode pegar mais esse público, porque a gente não pode estar trabalhando. A gente só pode trabalhar depois das 2. Tem tudo isso, tem muita coisa que daria para mudar bastante coisa. Ia se revolucionar, mas que dá. Olha, eu falo assim, positiva, vou deixar uma mensagem bem positiva. O artesanato, ele dá dinheiro. Depende de você querer, de você se dedicar e de você ter o comprometimento com aquilo que você está fazendo. Agora, uma mensagem negativa, se as pessoas estão pensando que é fácil, tira isso da cabeça. Porque você compromete todo o seu final de semana, você compromete a família, porque a família vai te cobrar muito. Ah, mas por que você não vai vir na festa de fulano? Eu vou estar trabalhando. Poxa, mas você não pode deixar um dia de trabalhar? Infelizmente eu não consigo. É isso. As pessoas têm que ter o comprometimento. Se é isso que as pessoas querem, elas têm que ser comprometidas naquilo que elas vão fazer. Em uma frase. Eu sou muito grata. Tudo que eu fiz, até a minha vida toda foi mexendo com artesanato. Então a minha vida, eu não posso falar assim, em uma frase, a minha vida inteira. Não tenho como dizer a minha vida toda numa frase. Eu só posso te falar que eu sou muito grata ao artesanato. Porque se eu tenho o que eu tenho hoje, foi através dele que eu conquistei tudo que eu tenho. E tô até agora aí. Ai, gente, é muito prazeroso trabalhar e você, conseguir conquistar as suas coisas através do seu próprio suor. Não depender de um patrão para te valorizar. Você se valorizar e valorizar o que você faz. Isso é prazeroso. Isso é gratificante. Espero que você tenha gostado. Tiara de cabelo. Como você fez? Isso daqui, na realidade, ele é feito de capim dourado, né? Então a gente compra as varetas montadas, né? Porque o capim ele não sai do estado de Tocantins sem varetas, né? Eles não deixam sair, mas as varetas podem sair, elas são autorizadas a sair. E aí aqui a gente faz a montagem do jeito que a gente quer. A gente trança, a gente dobra, aí ela é maleável porque ela tem um alumínio por dentro, ela não machuca a cabeça do cliente, que isso é muito bom também. É uma das tiaras que menos machuca a cabeça da cliente, porque elas são maleáveis, você pode dobrar. Ah, dói aqui, você dobra. Ah, dói ali, você faz de novo. Então você vai maleando e ela vai, conforme a cabeça de qualquer pessoa, ela molda, né? Aí dá para você trabalhar. O capim, ele é um artigo que dá lucro, né? Só que dá prejuízo também, porque ele quebra muito na hora do feitio. Mas como a gente já pega as varetas prontas, então a gente tem menos perda do que as pessoas que fabricam as varetas, né? Mas tá aí. É um artesanato muito bonito, é um artesanato que muita gente leva para fora, porque ele é muito mais valorizado fora do país do que dentro. As pessoas aqui acham caro, mas lá fora uma tiara dessa é vendida por $80. É bem valorizado. Aqui a gente pede 30, 40 reais, as pessoas acham caro. Lá é $80, 70, $100. Eu já tive clientes de levar algumas peças, falar que era para dar de presente, e ele falou para mim em off que era para vender, porque lá eles ganham muito dinheiro com o capim dourado, que é nosso, que é um artigo brasileiro, que o brasileiro não dá valor. Tem tudo isso também. Sim,
assim, a gente vai levando. Aí tem brincos, tem pulseira, tem bastante coisa. Tem bolsa, tem bolsa. Então, faço. As de palha eu gosto muito de fazer, as de palha. Porque as de palha são mais fáceis para trabalhar, principalmente porque elas são feitas no crochê, elas são além de render mais, né? Você consegue fabricar mais. Porque é mais rápido a visão de você fazer assim uma peça, você fala assim, nossa, já terminei, vou fazer outra. Aí você vai e faz outra, e assim vai. É mais fácil, Tem artigos que você consegue fazer, que nem tem artigos que você consegue fazer 20 por semana, tem artigos que você só consegue fazer 10. Aí você tem que programar a sua semana, naquela semana, eu vou fazer essa peça, eu vou fazer essa peça. Eu vou fazer aquilo ali, vou fazer aquilo ali. Aí você programa a sua semana. Foi o que eu te falei. Que nem eu vou fazer 20 tiaras. Eu não vou vender as 20 tiaras na mesma semana. Então, vai ficando. Então, a gente programa para fazer e vai ficando. Por isso que eu falo que daria para trabalhar todos os dias. Daria para trabalhar, principalmente se for das 6 às 10 da noite. Daria para trabalhar todos os dias. Entendeu? Daria, com certeza, tranquilamente. Porque o artesão não vai pensar que o artesão vai acordar meio-dia. Não, o artesão ele é compromissado como uma pessoa que está trabalhando no comércio. Ele acorda às 7 para pegar às 8 para sair dali, muitas vezes, bem depois do horário comercial, que muita gente trabalha até às 6. O artesão não tem hora para parar. Muitas vezes a gente varava à noite fazendo mercadoria para entregar, porque a gente tinha muita mercadoria para ser entregue e a gente tinha que varar à noite. Deu? Deu sim. Então Muito tá bom, obrigada. por nada. Todas as pessoas, a maioria só pensa no Nordeste. Sim. Os estrangeiros pensam bastante em feiras, porque antigamente existiam muitas feiras, então eles eram já... Eles iam nos hotéis, ficavam nos hotéis. Do lado direito. Vou colocar aqui. Vamos ver. Tá. Aí eles pensavam assim, eles chegavam nos hotéis e os hotéis encaminhavam eles para feiras de artesanato. Agora não, agora pelo contrário, agora eles não aconselham ir para as feiras de artesanato, porque tem muito andarilho, tem muito morador de rua, tem muito ladrão, então eles não levam. Eu fiz parte da Praça da República há muitos anos, frequentei aquilo lá desde criança, então eu ia com a minha tia, depois eu ia com a minha mãe, aí eu ia trabalhar com uma pessoa, eu fui contratada por uma pessoa para trabalhar. Então eu fiz muito tempo a feira lá, muitos anos. Era divertido, a gente acabava brincando, porque a gente era criança, e depois acabou sendo nossa fonte de renda. Só que hoje já não existe mais, porque aquilo ali tomou conta, os moradores de rua tomou conta da praça. Então o artesão perdeu espaço para os moradores de rua. E cada vez mais a gente está perdendo espaço. Antigamente, os espaços que eram sem fins lucrativos, sem lucro, sem gerar lucro para a prefeitura ou para o município, não se existe mais. Não existe mais feiras de bairro. Eu fiz Tatuapé, Vila Maria, fiz Vila Formosa, Santo Amaro, fiz muita feira de praça, que a gente era chamado, convidado, os artesãos eram convidados a participar daquela feira para trazer turismo. Hoje não. Hoje, se você paga, você está dentro. Se você não paga, você está fora. Esse é o X da questão. Por isso que hoje se pensa assim, principalmente o não brasileiro, mas o pessoal do Brasil todo pensa, Nordeste. Você quer artesanato? Vai no Nordeste que você acha. Só que o Nordeste não é só artesanato. Não é só lá que tem artesanato. Tem aqui também. Tem na Baixada. Tem em São Paulo. Tem muito artesão muito bom. Muito bom, muito bom. E muita gente que eu conheço morreu pela falta das feiras sem ser paga. Porque não tinha condições de pagar para estar numa feira paga. E aí? Não sabia fazer outra coisa. A vida toda fez artesanato. Ia fazer o quê depois no final da vida? Tem que fazer. Pode falar.
Já foi uma ótima introdução.